Olá pessoal, bom, seguindo aí a nossa análise do título 6º do Código Penal, dos crimes contra a dignidade sexual, nós já falamos nas nossas aulas anteriores sobre os crimes inseridos no capítulo 1, dos crimes contra a liberdade sexual dentro da dignidade. Estamos agora finalizando aí o capítulo 2 dos crimes contra vulneráveis, crimes sexuais contra vulneráveis. Então vamos lá. Seguindo, não se esqueçam que na aula anterior nós mencionamos lá no artigo 218 do Código Penal, caput, ou a definição do crime, discutimos o que é corrupção de menores. E vocês precisam fazer um paralelo entre o 218 caput, corrupção de menores, com o 227 do Código Penal, porque os elementos do tipo são os mesmos, a única coisa que se altera aí é a vítima. No 218, capítulo 2, a vítima precisa ser vulnerável, enquanto lá no 227, a vítima é imputável, portanto, 18 ou mais anos de idade e pessoa sã. Seguindo, então, 218A e 218B, para finalizarmos hoje essa matéria e já indicarmos aí para vocês quais são os artigos da nossa avaliação a partir da próxima semana. 218A trata lá do crime de satisfação da lascívia mediante a presença de criança ou adolescente. O legislador define este ilícito da seguinte maneira: praticar na presença de alguém menor de 14 anos, ou induzi-lo a presenciar. Portanto, sempre o menor de 14 anos. A praticar, tá? Você então pratica na presença do menor ou o induz a presenciar o quê? Conjunção carnal ou outro ato libidinoso. E para qual fim o agente faz isso? Para satisfazer a lascívia própria ou de outrem. Então, simples, fácil, tranquilo. Praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer a lascívia própria ou de outrem. Já mencionamos em outros artigos o significado de conjunção carnal e o significado de outros atos libidinosos. Conjunção carnal, introdução total ou parcial de órgãos sexuais distintos, enquanto os outros atos libidinosos são todos aqueles atos voltados ao ato sexual que não propriamente a conjunção carnal. Qual é a objetividade jurídica do artigo 218A? Nada mais é do que proteger, tutelar a dignidade sexual da pessoa menor de 14 anos e, além disso ainda, o legislador visa aqui, sem dúvida nenhuma, preservar a formação sexual deste menor de 14 anos, tá? E, ao mesmo tempo, fazer com que eles não se envolvam em atos libidinosos por curiosidade, ou seja, ao presenciar a prática ou da conjunção carnal ou de qualquer outro ato libidinoso, isso poderia gerar na criança, no adolescente menor de 14 anos, a curiosidade de repetir o ato, de fazê-lo. E é essa a finalidade do legislador na tutela dada ao 218A. Conforme o legislador mencionou, e da análise da leitura simples do 218A, vocês conseguem identificar aí que ele é dividido em duas partes, tá? O legislador define duas situações distintas. Na primeira situação mencionada pelo legislador, o agente pratica, portanto, o sujeito ativo deste crime, 218A, ele pratica a conjunção carnal ou outro ato libidinoso, portanto, agora sem induzir o menor de 14 anos, não há nessa primeira parte induzimento, o agente pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso sem induzir o menor de 14 anos, porém o agente sabe, tem conhecimento que esse menor a tudo assiste e o agente nada faz
e permite que o menor continue assistindo, presenciando aquele ato, porque isso traz uma satisfação da lascívia para o agente ou para o parceiro ou para a parceira dele. Se for só para o agente, é ele o sujeito ativo. Se for só para a parceira, é a parceira ou o parceiro o sujeito ativo. Se for para ambos, os dois figuram aí como sujeito ativo. Então imaginem vocês nessa primeira situação o seguinte caso, para ficar mais claro o entendimento. Imagine que, sem induzimento, portanto, não induziu o menor de 14 anos, uma pessoa ou um casal, ou homem com homem, mulher com mulher, não importa, ou casal, tá? Estão lá tendo conjunção carnal ou praticando qualquer outro ato libidinoso e um deles ou ambos percebe que um menor está assistindo aquele ato sexual. O que o legislador determina? Imediatamente você precisa parar, tá? Imediatamente você precisa tomar providência para que o ato não continue. Mas aqui no caso, o legislador pune aquele indivíduo que não induziu, mas durante o ato sexual toma conhecimento, presencia que o menor a tudo assiste e continua o praticando para satisfazer a sua libido, a sua satisfação sexual, ok? Então imagine que um casal está lá na sala de casa, tá? Em atos libidinosos, não importa se conjunção carnal ou se outros, e de repente aparece na porta ou na sala da casa ou na janela da casa um menor ou uma menor de 14 anos, os dois ou um só deles toma conhecimento, observa, verifica que o menor ou a menor está ali na janela ou na porta a tudo assistindo e continua a prática do ato, porque isso traz uma satisfação à lascívia desses indivíduos. É isso que o legislador visa tutelar, visa punir. E na segunda hipótese do 218A, agora o agente induz, agora ele atua como se fosse um proxeneta. Tá? Agora o agente induz o menor de 14 anos, embora este não realize nenhum ato de natureza sexual, a presenciar, a assistir à prática da conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Veja, se o menor participar da conjunção carnal ou de outros atos libidinosos, o crime vai lá para o 217A, porque 217A é estupro de vulnerável. Por isso a observaçãozinha: o menor não realiza nenhum ato de natureza sexual. Ele apenas e nada mais, ele presencia, ele acompanha a prática do ato sexual, ok? Agora, nessa segunda parte, o agente, o sujeito ativo, precisa obrigatoriamente induzir o menor a assistir. Então, imagine vocês a seguinte situação. O agente conhece alguém, tá? E esse alguém vira para o agente, a pessoa A, o indivíduo A, conhece uma outra pessoa, um exemplo hipotético, tá? E essa outra pessoa diz a ele: olha, eu tenho uma fantasia sexual. Qual é a sua fantasia sexual? Olha, eu gostaria de ter conjunção carnal com você ou praticar outros atos libidinosos na presença de uma criança de 10, 11, 12, 8 anos de idade. Tá? E aí, esse indivíduo, para satisfazer a lascívia, o desejo sexual da parceira ou do parceiro, ele induz o sobrinho, o vizinho, o filho do amigo e etc. a ir até a casa dele, tá? E o coloca na sala, no quarto, ou seja, em algum local em que ele possa a tudo presenciar, a tudo assistir. É exatamente esse comportamento que o legislador visa coibir. Dei um exemplo nas duas situações de casal, mas nada impede de a situação ser de uma única pessoa se masturbando, vendo que uma criança está assistindo ou vendo que um adolescente menor de 14 anos está assistindo. Tá? Pode estar se masturbando e sabendo que tem um adolescente ou uma criança, portanto menor de 14 anos, assistindo, e ele continua a se masturbar porque isso lhe traz uma satisfação sexual a mais, ok? Ou então a possibilidade dele induzir o menor a assistir, a presenciar ele se masturbar.
Da mesma forma, há o crime do 218A. Nas duas situações mencionadas aí para vocês, exige-se o dolo específico, ok? Precisa esses comportamentos ocorrer por parte do agente, visando a satisfação da lascívia própria. O que é lascívia? Lascívia nada mais é do que sinônimo de sensualidade, de luxúria, de libertinagem. Sem essa finalidade específica, não há o crime. E olha, a observação importante em relação a isso. Vocês podem até encontrar algum questionamento a respeito disso. Comete o crime do 218A aquele casal que tem 3, 4 filhos, tá? E moram, por exemplo, numa casa que tem um único cômodo, ou seja, num barraco, né? Então veja, todos dormem juntos, todos dormem no mesmo local, tá? No mesmo ambiente. E aí tem lá 3 ou 4 filhos. Dentre esses tem um de 2 anos, tem outro de 4, tem outro de 6, tem outro de 8, tem outro de 12, tá? São todos menores de 14 anos. E esse casal, uma bela noite, estão lá escondidinho praticando o sexo, tá? Ou conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. E um dos filhos está acordado e, sem que o pai e a mãe tenham conhecimento, está a tudo assistindo. Nesse caso específico, esse casal comete o crime se estiver presente a satisfação da lascívia do casal ou um deles, sim. Se não estiver presente essa situação, e se é por uma condição social que eles vivem daquela forma, e durante o casamento o próprio direito civil e a Constituição Federal permite a relação sexual, é óbvio que nessa hipótese o fato será considerado atípico, até porque o pai e a mãe não tinham conhecimento. A mesma hipótese, aquele pai daquela mãe está tomando banho ao mesmo tempo. É a mesma situação. Mais uma vez a observaçãozinha, cuidado, se o menor não estiver assistindo ou não foi induzido a assistir, ele estiver participando, o crime é de estupro de vulnerável. Sujeito ativo é crime comum, qualquer pessoa, tanto homem quanto a mulher, ok? Já mencionei a observaçãozinha que eu passei para vocês, sendo o ato sexual praticado por 2 pessoas na presença do menor, com o fim de satisfação da lascívia dos dois, os dois figuram como sujeito ativo. Os dois serão responsabilizados criminalmente pelo 218A. O sujeito passivo aí é o menor ou a menor de 14 anos, não importa se é do sexo masculino ou do sexo feminino. E a consumação, ela ocorre com o início da execução do ato sexual na presença do menor. Portanto, o menor está assistindo ou o menor foi induzido a assistir e o ato sexual já iniciou. Aí o crime está consumado. É cabível a tentativa? É perfeitamente cabível a tentativa, é possível a tentativa. Coloquei aí um exemplo para vocês. Imagine aí que o indivíduo, o agente, o sujeito ativo, começa a retirar as roupas para, por exemplo, se masturbar, visando a satisfação da lascívia na presença do menor de 14 anos, e quando ele começa a retirar a camisa, a calça, ou se for uma mulher, a blusa, a saia, o vestido e etc., o menor de 14 anos sai correndo e não acompanha, não presencia o ato. Nessa situação, há o 218A na sua forma tentada. E outra questão importante, que de vez em quando estão questionando por aí, é que o tipo penal em nenhum momento exigiu a presença física do menor de 14 anos, ok? Portanto, há o crime do 218A da mesma forma se for, por exemplo, pela rede mundial de computadores, internet, webcam e etc, ok? Há o crime da mesma forma. 218A, fácil, simples, tranquilo, tá? São 2 situações para deixar bem claro. É aquela em que o menor, sem ser induzido, chegou ao local, tá, onde estava ocorrendo a conjunção carnal ou outro ato libidinoso, quando começou a presenciar, uma pessoa ou ambos tomaram conhecimento que aquele menor estava presenciando e ainda assim continuaram o ato, porque isso trazia a satisfação da lascívia de um ou de ambos. E a outra hipótese
é do agente que age como proxeneta. Agora ele induz o menor a ir num determinado local e presenciar a conjunção carnal ou outro ato libidinoso, ok? Abraço 218, é isso.